E aí, turminha, tudo bom? Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre história, então bora lá pegar a apostila de vocês. Abrem aí na página 172. Bom, nós falamos muito sobre o Brasil, chegadas de imigrantes aqui, mas agora a gente vai falar um pouquinho sobre as especiarias, como esses portugueses, esses espanhóis, enfim, esse povo europeu vivia, né, atrás dessas especiarias. Por que eles viviam atrás delas? Era importante para eles. Uma, porque era muito caro. E naquela época não tinha temperos como hoje. E poucas pessoas conseguiam comprar, somente as pessoas ricas, né, conseguiam ter acesso a essas especiarias. Então vamos conhecer um pouquinho quais são, ok? Vamos embora para a leitura então. Outros lugares, outras formas de vida. Então tá falando lá, né? Entre os anos 1400 e 1500 no atual Brasil, os indígenas estavam fabricando cerâmica, praticando a caça, coleta e agricultura. Vamos saber agora o que estava acontecendo na Europa, isso mesmo. Então nós vamos falar um pouquinho agora sobre a Europa. Outros lugares, outra forma de vida. Ao mesmo tempo em que os indígenas estavam estabelecidos na região do atual Brasil, em outras regiões do mundo a vida era bem diferente. Na Europa havia cidades já, com ruas pequenas e apertadas. Tinha muita sujeira por toda parte, pois não havia esgoto nem água encanada, como os que existem hoje em dia, atualmente. Em algumas cidades lá havia atividades comerciais como feiras e, no entanto, não existia a variedade de alimentos que temos hoje. E não era comum, né, usar os temperos que usamos na nossa comida atualmente. Apenas as pessoas muito ricas podiam comprar temperos especiais, essas especiarias. Você consegue imaginar como era a vida daquele período na Europa? Imagina aí. Olha só algumas imagens de lá, né? De Portugal. Aqui tem algumas especiarias, uma delas é bem conhecida aí, que é a pimenta. Aí tem o louro, a canela, então vamos lá. As especiarias são plantas que naquela época eram encontradas somente em certas regiões do mundo. Não tinha em todo lugar. Como vinham de muito longe, eram muito caras. Por isso, tornaram-se produtos muito valiosos para os comerciantes. Muitos deles enriqueceram com esse comércio, vendendo, né, essas especiarias. Assim como naquela época, as especiarias hoje são usadas como temperos e também são adicionadas a perfumes e cosméticos. Olha só! Elas têm grande utilidade na preparação dos alimentos, dando-lhes sabor e aroma diferenciados. Por isso, eram muito desejadas e valorizadas. Como naquela época não havia geladeira, a conservação dos alimentos se dava com o uso do quê? Dessas especiarias, de algumas delas. E elas ajudavam a disfarçar o gosto ruim, como a pimenta, por exemplo, né? E esse gosto ruim era camuflado ali. Além disso, serviam também como medicamentos, remédio. O cravo da Índia, por exemplo, era usado como analgésico, ou seja, para dor, por apresentar um componente com essa propriedade, que ajudava a aliviar a dor. A pimenta do reino, essas pequenas sementes secas têm origem na Índia e nas ilhas de Java e Sumatra. Depois do sal, é o mais universal dos temperos, ou seja, o que mais é usado aí pelo mundo, né? Sendo utilizado na culinária de várias regiões do mundo. A canela também, muito conhecida. É uma casca de árvore seca, nativa do Ceilão, atual Sri Lanka. Esse tempero saboroso é usado na fabricação de bebidas, como licores e de doces variados. Pode ser utilizado também em pó ou em casca. Noz moscada. Essa semente é originária das Ilhas Banda, na Indonésia. Ralada, era muito apreciada como tempero. Misturada com gordura ou polpa de maçã, era usada como pomada para aliviar dores também. O cravo da Índia é originário das Ilhas Molucas, na Indonésia.
Na China, era costume as pessoas mastigarem cravo antes de se dirigirem ao imperador, para terem bom hálito. Hoje, ele continua sendo usado na culinária e também se extrai dele um anestésico. Bom, aqui nós temos a hora da oficina. Receitas culinárias com especiarias. Qual é o nosso objetivo aí? Conhecer receitas variadas que contêm esses tipos de ingredientes. Então, qual é a função de vocês aí? Vocês vão ler bonitinho, está dizendo para vocês coletarem uma dessas receitas com a mamãe, com a vovó, com a tia. Quem tem aí uma receita que possua, dentre os ingredientes, uma dessas especiarias, como cravo, canela, seja qual for. Descobriu a receita? Aí vocês vão lá na apostila de vocês no final. Tem 2 páginas onde vocês, na primeira, vão colocar o nome da receita e os ingredientes dessa receita. E na segunda página, o modo de preparo dela. Está dizendo nessa atividade que formaríamos um livro de culinária, tá? Um livro de receitas que juntaríamos aí com o pessoal. Porém, não estamos juntos, mas vocês vão pesquisar aí para vocês conhecerem mais e depois vocês me apresentam aí em forma de foto. Quem sabe aí fica tão gostosa a receita que eu me interesse a fazer também. E quem quiser fazer e mandar um pedaço para a tia Paula um pouco, eu aceito. Vamos lá então, saiba mais. Como você sabe, as especiarias tinham várias utilidades e por isso eram muito procuradas pelos europeus. No entanto, era preciso trazê-las de muito longe, porém o caminho para elas chegarem até a Europa não era fácil. Por isso, leia o texto abaixo. As especiarias eram transportadas pelos mais diversos meios: canoas, embarcações de junco, navios, elefantes, cavalos, camelos. A viagem era tão demorada, pagavam-se tantos impostos pelo caminho e havia tantos intermediários que as especiarias chegavam caríssimas à Europa. Por isso, elas eram consumidas apenas pelos nobres e ricos. O povo as apreciava, mas não podia comprá-las. Que injustiça, né? Tadinhos. Bom, então agora vocês vão responder aí a uma situação problema, tá? Vamos ler a pergunta. Se essas especiarias costumavam ser muito caras, mas era necessário para os europeus, que foi dito lá, né? Eles precisavam delas. Qual seria a forma de conseguir comprá-las mais barato? Então vocês vão, de tudo que vocês ouviram, leram, vocês vão criar aí um textinho, pode ser curto, mas dando a opinião de vocês, o que eles poderiam fazer, pensando naquela época, para tornar isso mais barato. Bom, a nossa aula termina aqui. Um grande beijo, até mais!